Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Clara, sou estudante de medicina e essa é a continuação do vídeo sobre AS. Esse vídeo eu vou continuar falando sobre. Eu parei na parte de nitratos, né? Na verdade, eu vou iniciar falando sobre os nitratos. Nitratos não, perdão. Nitrito, né? Basicamente é o seguinte: quando a gente tem uma infecção no trato urinário, a gente na nossa dieta a gente costuma ingerir bastante nitrato no dia a dia. E as bactérias, elas vão converter esse nitrato em nitrito. Então, se tiver a presença de nitrito presente, se tiver presença de nitrito na urina em si, então provavelmente indica que você tem uma infecção ali bacteriana. Só que existem dois poréns. Seguinte, foi o que eu falei no outro vídeo, que para que haja conversão de nitrato em nitrito, é necessário que a urina ela tem que estar meio que presa na bexiga durante 4 horas, porque é o tempo necessário para a bactéria transformar o nitrato em nitrito. Se a pessoa fica urinando frequentemente, não tem como ter esse tempo de conversão. Então a gente não consegue ter um parâmetro através através do nitrito em si. Por isso que foi que eu falei também no vídeo anterior que a gente geralmente a gente tem a preferência de coletar a urina pela manhã, né? Porque é a primeira urina de manhã, porque a urina, quando você estava dormindo lá, meio que ficou armazenada durante esse longo tempo enquanto você estava dormindo. Então, se você tiver ingerido nitrato na sua dieta, então vai estar o nitrito lá positivo. Só que entra também um porém que se você durante seu dia a dia não tem ingerido uma quantidade suficiente de alimento que contenha nitrato, não tem como a bactéria transformar esse nitrato em nitrito, porque vai ter você ingeriu pouca quantidade, não tem subsídio suficiente para a bactéria transformar. Então, você pode ter uma infecção bacteriana sem presença de nitrito também, sabe? Então, tipo, o que eu quero dizer é o seguinte: o nitrito, um dos parâmetros que a gente tem para avaliar se tem uma infecção bacteriana é justamente esse nitrito aí que a gente avalia. Então, tem o nitrito e tem os leucócitos também, né, que eu havia citado. Então, não tem. Enfim, eu ia falar um negócio aqui, mas eu ia falar merda aqui. Então, olha só, numa infecção do trato urinário, as condições, você precisa ter uma presença de nitrato na sua dieta e a permanência da urina na bexiga por 4 horas, que é o tempo suficiente para as bactérias converter o nitrato em nitrito. Por isso, quando o exame de urina mostra nitrito positivo, isso sugere presença de bactérias capazes de fazer essa transformação. Principalmente, quais bactérias são essas? Principalmente as bactérias gram-negativas. Então, há uma da bactéria mais comum para, no caso, que causa uma infecção do trato urinário, né, que causa uma ITU, é justamente a E. coli. Nossa, gente, tá. É justamente a E. coli em si que a gente tem, sabe? Então, a E. coli é um exemplo. Aqui eu ia falar da glicose sobre a diabetes mellitus, né? Só que isso aqui eu expliquei no primeiro vídeo, né? Na parte 1 sobre isso. Mas se quiser, não vou explicar direitinho, mas só vou reler que tá aqui, ó. Só para relembrar. Então, se a gente tem a diabetes mellitus, vai ter uma exceção da reabsorção glomerular. Então, isso vai causar glicosúria e também aquela urina mais clarinha, né, que eu falei. Além disso, você vai ter se você tiver, por exemplo, uma reabsorção tubular deficiente, no caso de uma nefropatias, também vai acontecer isso. No caso, eu havia citado, no caso, como é que é? É quase como se fosse o mesmo mecanismo de você ter a proteinúria, que eu também expliquei no vídeo parte 1. O hipertiroidismo, ele também está muito envolvido com isso, tá? No caso, se você tiver a presença de glicose na urina. Por quê? O hipertiroidismo, ele vai aumentar a absorção de glicose. Ele também vai estar envolvido com a produção da gliconeogênese, né? Que é aquela formação de glicose que vai ficar armazenada no fígado. E também tem a resistência à insulina, porque os hormônios T4 e T3, eles não respondem muito bem à insulina, né? Então, quando você tem o hipertiroidismo, pode sim ter glicosúria presente também.
Sobre os corpos cetônicos, pode sim ter presença de corpos cetônicos, porque olha só, no caso da diabetes mellitus que a gente tem. Na diabetes, é basicamente o corpo vai ter, como não vai ter essa glicose para ser utilizado como energia, ele vai precisar utilizar como energia a gordura. Então você vai ter a lipólise. Porém, se você tem uma alta quantidade de lipólise, vai ter o excesso de quê? Vai ter o excesso de ácidos graxos. Esses ácidos graxos, eles são convertidos em acetil-CoA e uma caralhada de coisas lá, piruvato, essas coisas. Se você tem acesso de acetil-CoA, esse acetil-CoA, ele é convertido justamente como que é o nome, gente? Esqueci. Corpos cetônicos. E esses corpos cetônicos, por isso que, por exemplo, na diabetes tipo 1, você tem justamente uma cetoacidose diabética, né? Você tem a cetose presente em si, né? Então, na diabetes mellitus, você tem a cetose, que pode também estar relacionado com desnutrição, jejum prolongado, vai seguir a mesma lógica. Então, você tem baixa quantidade de glicose, vai utilizar os lipídios. E essa cetona, né, esses corpos cetônicos, o que acontece? Eles não são solúveis em água. Então, eles não são solúveis em água, eles causam desequilíbrio de eletrólitos no seu corpo, então eles vão puxar a água para meio que tentar diluir eles em si. Por isso que quando o paciente urina, a urina ela vai estar muito concentrada em si, né? Então, o acúmulo excessivo de cetonas no sangue gera um desequilíbrio eletrolítico. A água ela puxa os eletrólitos. Como os corpos cetônicos eles puxam a água para ser dissolvidos, a pessoa fica com desidratação, a urina ela fica mais concentrada. E se você não corrigir isso, leva justamente à acidose ou se não coma diabético. Aí tem a bilirrubina. Óbvio que a bilirrubina ela vai estar muito relacionada com as doenças hepáticas, porque foi o que eu falei. Como que você vai... Normalmente, no seu corpo, vai ter a hemólise fisiológica, que é a destruição das hemácias velhas em si. Então, quando você tem essa hemólise das hemácias, vai ter a liberação do grupo M, eu acho que da globina em si, né? Que eu falei, né? Que você vai ter a destruição da hemoglobina. Esse grupo M, na sua composição, ele tem a bilivirdina. A bilivirdina, ela é transformada em bilirrubina não conjugada, que ela não é solúvel em água, vai para o fígado e no fígado ela é transformada em bilirrubina conjugada, que essa sim é solúvel em água, então essa que vai ser eliminada, né, enfim, em si. Então, se você, por exemplo, tem uma doença hepática em que o rim ele não consegue, vamos dizer assim, de maneira correta, filtrar essa bilirrubina, então você vai ter a presença de bilirrubina. Viajei, falei rim, porém eu falei errado. É fígado. Calma, calma, vou ler, melhor, mais fácil eu ler que tá aqui, porque eu viajei aqui agora. A bilirrubina, ela é uma substância química, ela é uma substância produzida pela destruição das hemácias envelhecidas. Então, quando as hemácias são quebradas, forma-se inicialmente a bilirrubina não conjugada, foi o que eu falei. A bilirrubina não conjugada ainda não foi processada pelo fígado, e ela não é solúvel em água e ela vai circular no sangue ligada à albumina. Por isso, normalmente, ela não vai aparecer na urina. Quando ela chega no fígado, ela é transformada em bilirrubina conjugada. Aí, essa parte que eu vou falar aqui do fígado, ela vai para as vias biliares. Uma parte dela vai para as vias biliares, onde vai para o intestino. E no intestino, essa bilirrubina conjugada, ela é transformada em urobilinogênio, que vai dar a coloração das fezes, né? Que vai ter aquela coloração mais amarronzada em si. Então, quando ela chega ao fígado, ela é transformada em bilirrubina conjugada, que é a forma solúvel, que pode ser eliminada na bile,
em direção ao intestino, no intestino as bactérias transformam a bilirrubina em urobilinogênio, foi o que eu falei. Então, parte dele é eliminada nas fezes, dando a cor marrom característica, e uma parte retorna ao sangue e pode aparecer na urina. Calma. Ó, peguei pra explicar melhor, que essa parte eu senti que eu expliquei muito mal. Olha só. Cadê? Peraí. O certo não é costume, não é de costume aparecer bilirrubina conjugada na urina. Porque, ó, a bilirrubina indireta foi o que eu falei, que a não conjugada, ela não dissolve em água, ela não é solúvel em água, ela viaja grudada na albumina e por isso ela é grande demais para passar lá no filtro do rim. Então ela não vai estar presente na urina. Agora, a bilirrubina direta ou bilirrubina conjugada, ela dissolve em água e ela circula livremente no sangue, onde ela consegue passar pelo filtro do rim, onde ela pode aparecer na urina. Em uma pessoa saudável, o fígado pega a bilirrubina direta e joga na bile, que vai para o intestino, onde ela é convertida em urobilinogênio. Então, por isso que quase não chega bilirrubina conjugada nos rins. Por isso que não é comum você ter a presença de bilirrubina nos rins em si. Então, numa pessoa normal, o EAS vai aparecer bilirrubina negativa. Quando então, Ana Clara, que vai aparecer a bilirrubina na AS, né? Quando que ela vai ser positiva? Por exemplo, se a pessoa ela entope a via biliar, que no caso de uma colestase, né, por exemplo. Eu acho que a colestase mesmo é uma obstrução por causa de um cálculo renal, eu acho. Enfim, então quando uma pessoa ela entope a via biliar, a bilirrubina conjugada, ela não consegue... Ela não vai para o intestino, né? Porque tá obstruída a via biliar ali. Então, se ela não vai para o intestino, ela acumula no sangue. Então, no sangue, o filtro, ele acaba... o rim acaba filtrando em excesso essa bilirrubina conjugada, então ela acaba aparecendo na urina, sabe? Em relação ao urobilinogênio, tem tudo a relação que eu havia explicado no anterior. Então, se você tem aumento do urobilinogênio na urina, provavelmente indica que é uma doença hepática ou se não uma hemólise, né? Numa hemólise que você vai ter muita destruição do hemácia, então vai ter muito composto M, então vai ter muita biliverdina, né? Numa doença hepática também, vai estar relacionado com isso, porque só não sei explicar na doença hepática como funcionaria. Mas, enfim, agora quando você vai ter a redução do urobilinogênio, justamente nessa doença colestática, né? Acho que na colestase, que eu falei que você vai ter a obstrução. Então, se você tem a obstrução, provavelmente vai aumentar a bilirrubina conjugada e vai diminuir o urobilinogênio, né? Que a gente tem. Uma outra coisa que a gente tem é a presença do dimorfismo eritrocitário, né? Basicamente vai ter dimorfismo, é uma alteração da morfologia, é uma alteração anormal da morfologia das hemácias em si, dos eritrócitos, né? Então, se você tem isso, provavelmente indica que o paciente tem uma lesão glomerular, né? Porque as hemácias, elas vão acabar passando deformadas. Na verdade, as hemácias, elas precisam ser deformadas, né? Para passar pelos capilares em si, perdão. Quando elas ficam muito deformadas, tem esse dimorfismo, essa morfologia anormal, é porque quando elas ficaram desse jeito, porque elas atravessaram a barreira glomerular, a barreira lesionada, né? A barreira glomerular está lesionada, então acaba modificando a estrutura das hemácias em si. Quando o dimorfismo eritrocitário aparece junto com proteinúria e cilindrúria, né, a presença de cilindros na hemácia, a suspeita que a gente tem, provavelmente o paciente tem uma doença glomerular, ou se não, uma glomerulonefrite. Então, a origem do sangramento geralmente... Não, perdão, porque eu esqueci de falar. Então, presença de hematúria. Ah, tá. Então, quando a gente... Você tem presença de hematúria, presença de hemácias na urina, com esse dimorfismo
eritrocitário. Mais proteinúria, cilindrúria, doença glomerular que a gente tem, ou se não, foi o que eu falei, glomerulonefrite. Agora você já tem uma hematúria, presença de hemácias na urina. Não tem cilindrúria, não tem proteinúria, vai mais, indica que provavelmente você tem uma lesão, mas a lesão é em outra região do corpo, não é uma lesão no glomérulo em si, pode ser uma outra parte do trato urinário, sabe? E em relação... Nossa, tá acabando, gente, graças a Deus. Falta só os cristais e as células, que eu vou falar aqui agora. O que acontece? Na sedimentoscopia, quando você vai ver lá no microscópio, pode ter a presença de células epiteliais na urina. E a presença dessas células indica cada coisa. Por exemplo, se você tem presença de células escamosas epiteliais na urina, essas células são da onde? Da vagina, da uretra, da bexiga de mulheres, na uretra distal do homem. Então, se você tem presença de células escamosas epiteliais, significa provavelmente que o paciente ele não fez a coleta da urina de forma adequada, né? Então, provavelmente, ele não descartou o primeiro jato, né? Lembra que eu falei que você precisa descartar o primeiro jato? Porque no primeiro jato vai ter a presença de bactérias, vai ter a presença de células ali da uretra em si, sabe? Então, acaba meio que danificando a amostra, né? Então, presença de células escamosas epiteliais indica provavelmente uma má coleta da urina em si. Agora, a presença de células epiteliais em transição. Essas células estão presentes na pelve renal até a bexiga nas mulheres e da pelve renal até, eu acho que a uretra proximal em homens. Se você tem isso, provavelmente indica que o paciente ele tem uma pielonefrite, né? Uma infecção ali do trato urinário. Pode ser um tumor também, né? Então, pode ser uma pielonefrite. Não, pielonefrite não. Mas uma cistite em si, né? Mas pode ser, eu acho que também talvez uma pielonefrite. Pode ser os dois, talvez. Mas enfim, indica provavelmente que tem uma infecção no trato urinário ali, ou se não um tumor. Presença agora de células epiteliais tubulares. Essas células, basicamente, elas estão ali na região no rim. Então, se você tem presença dessas células epiteliais tubulares, provavelmente indica uma lesão tubular que você tem, seja uma necrose tubular aguda, seja uma infecção viral no trato urinário, seja uma rejeição do transplante renal, um tumor em si, sabe? Porque essas células epiteliais, elas vão revestir o néfron, o túbulo proximal ou o túbulo coletor. Por isso que se você tem a presença dessas células epiteliais tubulares, provavelmente indica uma doença tubular ali, né? Uma lesão tubular, uma necrose tubular que a gente tem. Tem os corpos graxos ovalados, que basicamente, se você tem presença de gordura, de lipídios na urina em si, a gente chama de lipidúria. Então, a lipidúria, ela é frequentemente observada no caso de uma síndrome nefrótica. Por quê? Na síndrome nefrótica, o glomérulo ele vai acabar perdendo a sua capacidade de impedir a passagem de proteínas e gorduras. Por isso que eu falei que você teria a presença lá, que seria uma lesão tubular, né? Você vai impedir a reabsorção. Não, lesão tubular não, é lesão glomerular, né? Vai aumentar a permeabilidade vascular em si. Tô cansada. E cilindros? Os cilindros, basicamente, existe uma proteína normal, que é a proteína uromodulina. Se tiver uma disfunção renal, essa uromodulina, ela meio que vai se solidificar. E quando ela se solidifica, meio que ela faz uma rede. Então, tudo vai ficar preso nela. Proteínas, acho que, sei lá, talvez leucócitos, tudo fica preso nela. Então, normalmente, a uromodulina, que também é chamada de proteína Thun-Horsfall, acho que é assim que se fala. Se você tiver uma disfunção renal, essa proteína se aglomera no túbulo, formando os cilindros. Quando isso acontece, várias estruturas ficam grudadas nela. Então,
A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de cilindros que a gente tem que gravar para a prova e para a vida. O primeiro deles que a gente tem é o cilindro hialina, que é basicamente, ele não está associado a doenças, tá? Ele é um cilindro, vamos dizer assim, normal, em que ele está presente, por exemplo, em atividade intensa, em estresse, em calor, desidratação. Então, apenas essa uromodulina, ela solidificou sozinha, sem alguma disfunção renal, né, que eu falei. Então, o cilindro hialino, basicamente, o paciente está normal. O cilindro granuloso grava que ele está numa pielonefrite. Tava lendo de baixo, né? O cilindro granuloso, ele basicamente é uma necrose tubular que você tem. Então, cilindro hialina, normal, cilindro granuloso, tá presente uma necrose tubular, numa lesão tubular ali. O cilindro leucocitário tá presente numa pielonefrite ou se não numa síndrome nefrótica. Mas mais numa pielonefrite. O cilindro hemático, o nome já fala, né? Ele tem hemácias, então ele tá numa glomerulonefrite. O cilindro sério, ele tá presente em doenças renais crônicas. E o cilindro epitelial, ele tá presente também numa necrose tubular, mas ele também ele pode estar presente em hepatites B e C, tá? E sobre os cristais normais do nosso corpo é o ácido úrico, fosfato de cálcio, fosfato amorfo, fosfato triplo, urato amorfo, carbonato de cálcio, oxalato de cálcio e biurato de amônio. Lembra que eu havia citado, no primeiro vídeo eu falei justamente sobre o ácido úrico e o fosfato amorfo e o fosfato triplo, né? Onde o ácido úrico presente em pacientes que têm gota e provavelmente a urina está ácida, né? Está com pH abaixo de 5. E no fosfato amorfo, fosfato triplo, provavelmente a urina está alcalina, né? Está com o pH maior que 6,5, né? Só que o ácido úrico e o oxalato de cálcio, eles, se tiver presentes, eles indicam a gente tem que dar uma atenção maior a eles. Por quê? Por exemplo, o oxalato de cálcio, ele indica uma necrose tubular aguda, enquanto o ácido úrico, ele vai indicar uma nefropatia aguda por ácido úrico, né? E em relação aos cristais, é isso. Eu tentei dar uma resumida, porque eu tô bem cansada, não vou negar. Qualquer dúvida, deixe nos comentários ou me manda mensagem no WhatsApp que eu tentarei responder. Beijos. E eu esqueci de falar, mas não esquecem de fazer a lista montando as partes principais, tá? Beijos, até a próxima.